É isso aí, garoto. Um detalhe pode transformar toda a sua vida diante de Deus. Eu só preciso que você entenda, para que eu traga um pano de fundo, para que eu traga uma estrutura, para você compreender aonde que Raabe, por um detalhe, ela mudou toda a história da sua vida. Xodó, meu amigo, Deus te abençoe. Falou que ia vir e veio mesmo. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas por ele, querido. Deus abençoe. Amém. Quando Moisés estava vivo, quando Moisés estava conduzindo o povo, olhe para mim. Moisés estava conduzindo um povo, e todo o povo tinha a sua segurança em Moisés. Olhe para mim, para você entender, não perca nem um pouco da sua atenção. O Evandro, ele anda para lá, anda para cá, é o jeitão dele, mas olhe para mim. Moisés, ele foi um dos homens mais íntimos que a terra já viu. Eu já disse isso aqui uma vez. Moisés era o cara que dizia assim para Deus: o Senhor não vai matar. Deus dizia: eu vou matar esse povo. E Moisés dobrava o joelho e dizia: Senhor, não mate esse povo. E Deus voltava na sua palavra e não matava esse povo. Você já parou para pensar o tamanho da intimidade que Moisés tinha? De quando Deus decretava e Deus colocava, querido, uma situação, Moisés ia lá e intercedia para o povo. Moisés foi o maior líder que a terra já viu. Antes de Jesus nascer, Moisés conduziu pelo deserto aproximadamente mais de 5 milhões de hebreus. Olhe para mim, quando você vê a história do Mar Vermelho se abrindo e um povo passando, não pense você que é 500 pessoas, não pense você que é 1000 pessoas, não pense você que é 2000 pessoas. Entre homens, mulheres, velhos, crianças, adolescentes, foi aproximadamente quase 5 milhões de hebreus e de judeus que passaram diante daquele mar. Para você ter uma ideia, foi muitos e muitos quilômetros que o mar se abriu, de comprimento e de largura, para aquele povo passar. Não durou 10 minutos, 20 minutos, durou muito tempo Deus prender nas águas, como parede de águas, Faraó atrás, pronto para matar o povo, e o povo passando. Por quê, irmão? Não é só jovem que tinha, não é só criança que tinha. Tinha gente que andava muito rápido, mas tinha gente que andava muito devagar também. Tinha gente que eles tinham que levar na maca, que estavam doentes, gente que precisavam levar nas costas, não tinha cadeira de roda, não tinha maca, então tinha que levar no colo. Então era muito complicado passar todo mundo, era muito complicado todo mundo atravessar do outro lado. Então não foi fácil. E Moisés foi esse cara. Moisés foi o cara que Deus escolheu para conduzir. Moisés conversava com Deus. A glória era tão grande quando Moisés subiu o monte, que quando ele descia, a Bíblia diz que ele tinha que tampar o seu rosto com um pano, porque se ele destampasse, a glória que refletia no rosto dele, ninguém conseguia olhar para ele. Esse é Moisés, o cara daquele tempo. Este é Moisés que conduzia um povo com excelência. O povo procurava Moisés, reclamava para Moisés, Moisés levava até o povo, orava a Deus e Deus respondia. Então o povo estava com a sua segurança em Moisés, o povo estava com a sua segurança nele. Então Moisés era o cara daquele tempo, era o cara diferenciado, o cara que ouvia, levava a Deus. E não é só levar a Deus, porque a maior dificuldade não é eu orar até Deus me ouvir, mas é orar até eu passar a ouvir Deus. Então tem gente que ora dizendo: eu quero que Deus me ouça, eu quero que Deus me ouça. E tudo que você orar e tudo que você fizer, Deus vai te ouvir. Mas o grande problema é: será que eu consigo ouvir Deus? Será que eu consigo ouvir a direção de Deus?
Eu disse em Eldorado hoje pela manhã, e lá foi a ceia. Eu disse que nós temos uma barreira que parecemos criança diante de Deus. Nós temos uma barreira que nós somos muito infantil diante de Deus. Porque, olhe para mim, quando a gente peca, o temor entra no nosso coração, porque a gente diz: Deus está me ouvindo, Deus está me vendo. Quando a gente peca, nós olhamos e dizemos: Senhor, o Senhor está me ouvindo, o céu está me vendo. Quando a gente falha, sai do caminho, o temor é instantâneo, porque a gente diz: Deus me viu e Deus viu o meu pecado. Isso é verdade? É claro que é verdade. Só que quando a gente ora a Deus e clama a Deus, nós pensamos que Deus não nos ouve. Só que você precisa entender que se Deus vê o seu pecado, Deus ouve a sua oração também. Se Deus vê que você falhou, Deus também ouve quando você ora. Só que o grande problema é: eu oro para que Deus me ouça, mas a nossa oração é: eu preciso orar para passar a ouvir Deus. Então Moisés não é só o cara que ora. Moisés é o cara que ora, Deus ouve, Deus responde. Esse é Moisés, que é tão diferente no meio do povo. Quem olha para Moisés diz: esse é o cara, eu quero ser igual a ele, eu quero viver igual a ele, eu quero ter a inteligência dele, a comunhão que ele tem. Só que Moisés é ser humano, é carne e osso. E todo mundo que é ser humano nasce, cresce e um dia vai morrer. Todo ser humano precisa entender, está aumentando meu som sozinho. Todo ser humano precisa entender que a vida é um ciclo. E é isso que acontece, é isso que está acontecendo. Moisés morre. Quando Moisés morre, irmão, o povo fica apavorado. Por quê? Quem vai conduzir eles agora? Quem vai ser a direção desse povo? Quem vai continuar a caminhada? Porque a promessa de Deus é: eu vou arrancar esse povo do Egito e vou levar eles para a terra prometida. Eu vou arrancar esse povo do Egito e tem uma terra preparada. O povo não tinha chego ainda. Quem é que vai levar esse povo? E no meio daquela multidão, o que acontece? Deus levanta Josué. Porque todas as vezes que uma porta se fecha aqui, Deus abre outra porta ali. Eu vou repetir para alguém entender. Todas as vezes que uma situação ruim acontece, você não viverá nela para sempre. Porque uma vez no problema, Deus tem solução para resolver esse problema. Levante a mão mais alto que você puder. Abaixa para mim um pouquinho o meu retorno, em nome de Jesus, e creia que todo problema que surgir na sua vida, ainda que você não veja, Deus vai levantar alguém para colocar no lugar aquilo que saiu do lugar. Só quem está entendendo, levante a mão direita para cima e dê um grito de glória a Deus aqui. Deixa só eu montar a mensagem, para daqui 10 minutos começar a pregar para você. Escute. Quando Josué, ele se levanta e ele vai reclamar para Deus e vai dizer: Senhor, eu não posso, eu não consigo. Ele vai dizer mais ou menos assim: eu não tenho as habilidades que Moisés tinha, eu não tenho os recursos que Moisés tinha, e eu não posso fazer. E Deus, meu irmão, ele é tão simples com a gente, que Deus, ele só vai falar duas coisas para Josué. Nada mais que duas coisas. Porque nós achamos que Deus tem que fazer uma relação de tudo que ele precisa para a gente andar. E Josué vai orar para Deus, e Deus vai falar só duas coisas: esforça-te e tem de bom ânimo, e eu te ajudarei. É a única coisa que Deus vai falar para Moisés. Deus não vai falar mais nada para Josué. Deus não vai falar mais nada. Ele vai dizer para Josué: esforça-te e tem de bom ânimo. É a única coisa que ele vai falar para Josué. Não faz uma lista. É Deus dizendo: Josué, eu só preciso de duas coisas: esforça-te e tem de bom ânimo, e o resto é comigo. Porque tem coisas que é para Deus fazer, mas tem coisas que é para nós fazer. E o grande problema é esse: nós deixamos na mão de Deus quando é para a gente fazer, e quando é para deixar na mão de Deus, nós queremos resolver. A nossa balança, meu irmão, é muitas das vezes desigual, porque nós não entendemos o processo de Deus. A palavra oração é orar e ação. Só que tem hora que é para mim agir e eu oro, e tem hora que é para mim orar e eu vou agir. Então essas coisas acabam complicando aquilo que nós precisamos fazer.
Mas olhe para mim, quando Josué se levanta, existem algumas coisas que ele precisa fazer, porque ele pega um povo no meio do caminho, e esse povo tem que chegar no lugar, tem que alcançar um lugar, tem que alcançar onde Deus prometeu. Porque se o homem prometer, você pode não chegar, mas se Deus prometer, meu irmão, fica tranquilo, você vai chegar aonde Deus prometeu que você vai chegar. A hora e o dia, o local, eu não sei. Eu só sei que eu preciso confiar, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para aperfeiçoar até o final dela. Então é só isso que a gente precisa acreditar. Mas vamos embora, que eu preciso pregar ainda. Então escute, Josué se levanta. Algumas coisas Josué vai ter que viver, algumas experiências Josué vai ter que passar, e Josué vai ter que viver algumas experiências. Josué vai ter que agora pegar um povo que era acostumado com Moisés, que era obediente a Moisés, e vai ter que conduzir esse povo. E uma das barreiras que Josué tem na sua frente para passar é o que? É a muralha de Jericó. Nós já falamos algumas vezes, culto passado, sobre a muralha. Mas eu não quero falar sobre a muralha. Eu quero falar sobre esta mulher, Raabe, que tem sua casa em cima da muralha. Vive em cima da muralha. Muralha larga, comprimento alto, fortificada. Quem morava em cima, de trás das muralhas, batia a palma e dizia: nunca essas muralhas vão cair. Essas muralhas são intransponíveis, nunca vai cair. E nesse meio termo existe essa mulher, Raabe. Olhe para mim, irmão. Raabe tem o seu futuro decretado. Ela é uma prostituta, e o futuro dela, de alguém falava, nunca vai ser ninguém. Só que olhe para mim para você entender a história. Como Raabe tinha uma casa e soa pesado de prostituição, Raabe recebia muitos homens lá. E os homens, se você ler o contexto, ela ouvia toda a história do Deus de Israel. Ela ouvia quanto Deus era forte, sua mão era forte, e quanto Deus de Israel livrava com sua mão forte. Então ela colocava na balança e dizia: meu Deus não pode fazer o que o Deus de Israel faz. E isso ficou no coração de Raabe. Só que um dia, esse Josué que nós falamos, Deus falou para ele, disse: Josué, levante alguns espias, para que olhe as muralhas, para que veja como está lá dentro, o tamanho delas, e eles vão lá espiar a terra, e tragam para nós a quantidade de povo, do exército dele, tudo que eles vivem, para que a gente possa ter agora como enfrentar eles, e como derrubar essas muralhas. O que acontece? Os dois espias saem, entram em Jericó, porque os portões de Jericó são abertos a todos. Entram em Jericó, e quando eles estão dentro de Jericó, alguém vai no rei e diz: rei, tem um problema. Tem dois espias que vieram para espiar a terra, e eles são do exército de Israel, e nós precisamos arrancar eles para fora e matar eles. Quando os espias ficam sabendo disso, eles entram dentro da casa de Raabe, e dentro da casa de Raabe, Raabe vê uma oportunidade de mudar o seu futuro diante do Deus de Israel. Os exércitos começam a cercar Jericó, começam a correr de um lado para o outro, casa por casa, e Raabe diz assim: ó, se escondam vocês em cima, para você entender, do sótão. Se escondam lá, porque se pegarem vocês, vocês vão morrer. E eles se escondem no meio dos linhos. Costurava muito naquele tempo, daquelas linhas enroladas. Eles se escondem ali. O exército vem, não encontra ninguém e vai embora. Quando os espias vão embora, Raabe faz aquilo que você leu. Raabe, ela pega e diz: olha, eu ajudei vocês, agora vocês precisam me ajudar. Porque ela está dizendo: eu sei que o Deus de vocês não perde batalha. Eu vou falar mais uma vez. Raabe entendeu e disse: eu sei que o Deus de vocês não perde batalha. Não, eu vou repetir. Raabe não servia o Deus de Israel. Raabe não era do povo judeu. Raabe não cresceu no meio do povo judeu. Só que Raabe entendeu que o Deus de Israel não perde batalha. Olhe para mim, vai doer,
Mas eu preciso dizer, tem gente que serve a Deus, anda com Deus, está na igreja e não acredita que Deus pode vencer sua batalha. Mas eu quero lhe dizer, o Deus de Israel pode vencer sua batalha. O Senhor dos Exércitos pode vencer o que você batalha. Então não importa o problema que você tenha, o que importa é que o Deus de Israel é capaz de vencer todas as batalhas que você está enfrentando até o dia de hoje. O seguinte, eu sei que o Deus de Israel, de vocês, não perde batalha. Então faça um acordo comigo, porque eu quero que quando vocês invadam, vocês livrem a minha casa e a minha família. E um detalhe que pode salvar a sua família. Um detalhe pode mudar todo o rumo da sua casa. Um detalhe pode fazer transformar tudo que precisa ser transformado em todas as áreas de sua vida. Um detalhe, querido. E eles disseram: Raabe, você leu, amarre um cordão vermelho na sua janela. Quando a gente vir e tiver a destruição, se o cordão vermelho estiver, nós temos o compromisso com o nosso Deus de proteger toda a sua casa. Mas se o cordão vermelho não tiver e alguém estiver fora da casa, nós não temos compromisso com ninguém que estiver fora da casa. Tem alguém dentro da casa? Deixa eu ver. Eu estou abusado essa noite, meu irmão. Eu vou pregar por parábolas. Quem está vivo vai receber, quem não está vai passar. Está dentro da casa? Então Deus tem compromisso com você essa noite. Está dentro da casa? Deus tem compromisso com a sua família. Olhe para mim, vou refrescar sua memória. Jesus, Novo Testamento, ele está dentro de uma casa e lá está cheio. E quando está cheio, alguém lá fora diz: olha, Jesus, tua família está lá fora te esperando. Sabe o que Jesus disse? A minha família e o meu compromisso é com quem está dentro da casa. Se está dentro da casa, Deus vai resolver aquilo que precisa ser resolvido. Se vocês estiverem dentro da casa e a tua família dentro da casa e tudo dentro da casa, tudo será resolvido. Mas se estiver fora da casa, não será resolvido. E esse foi o compromisso que deles tinham com Raabe. E Raabe pendurou aquela marca vermelha. E aquela marca vermelha era o guardar de Deus para tudo aquilo que Deus ia fazer. Olhe para mim, irmão. Não funciona, queridão. Pega o violão. Tem que ser mais rápido aqui em cima. Pega o violão. Escute. Olhe para mim. A marca vermelha era o sangue de Jesus, simbolizado tudo aquilo que precisa ser simbolizado. A marca daquele vermelho era o sangue de Cristo. Era simbolizado dizendo: olha, se tiver a marca do sangue, se tiver a marca do vermelho, nada atingirá a sua casa. Agora olhe para mim, porque a marca daqueles que marcam, a marca que nós levamos, é o que protege a nossa casa. Deixa eu refrescar sua memória. Lembra no Egito que Deus disse: ó, mate um cordeiro e reúna a sua família. Olhe para mim, irmão. Família é a base da sociedade. Família é o que Deus cuida. Família é o que Deus protege. A sua casa, a sua família e os seus projetos é o centro da vontade de Deus. Deus não tem nenhum propósito que você se alegre aqui e se entristeça nas quatro paredes da sua casa. Deus não tem prazer que você dê glória aqui e não tenha felicidade na sua casa. É por isso
que toda destruição na família será, querido, aniquilada essa noite por tudo aquilo que Deus preparou para você. Quem vai contra a família, vai contra o projeto de Deus. Quem vai contra a família, é por isso que o inferno se levanta aí. Ideologia de gênero quer destruir a base da família, mas uma igreja que ora, uma igreja que clama, uma igreja que busca, não perderá força lá fora. Tua casa, tua família, teus filhos, teu lar serão protegidos por Deus. Então, por favor, você que pode, por 30 segundos, levante a sua mão e apresente a sua casa diante da presença do Senhor. Se tiver a marca, pode cair muralha. Se tiver a marca, pode passar o espírito da morte, como lá no Egito. O que Deus disse? Mate o cordeiro, coma a sua casa, sua família, e unja os umbrais da porta com a marca do sangue do cordeiro. E quando o espírito da morte passar, aonde não tiver a marca, vai entrar e vai matar o primogênito. Mas aonde tiver a marca, a morte não vai tocar, vai passar direto e a sua família será transformada. Raabe é o seguinte: se tiver o fio vermelho na sua janela, quando Deus estender a mão, a sua casa será protegida, a sua casa será transformada. Olhe para mim, irmão. A marca de Cristo sobre a nossa família, sobre a nossa casa, protege você de muita coisa que você nem imagina. Você sai para trabalhar, às vezes sua casa está sozinha, sai sua esposa, sai seus filhos. Sabe quem protege? A marca. Quando seus filhos vão para a escola e volta com saúde, sabe quem protege? A marca do cordeiro. Sabe quando as portas se abrem e a enfermidade chega, bate na porta e o inferno diz acabou? Sabe por que você está vivo? Porque a marca do cordeiro está em você, porque Deus está em você, porque a presença está em você, porque a unção está em você. Então quando eu decreto sobre a minha casa e eu faço um detalhe que Raabe fez, coloca lá para mim um detalhe que Raabe fez, que foi proteger e guardar e colocar. Foi isso aí, meu irmão. Minha casa e minha família permanecerá de pé. Você entende? Isso aí é uma foto ilustrativa de Raabe segurando a corda e descendo os espias pela corda. Sabe o que Raabe podia fazer? Entregar os espias e dizer: eu não vou me prejudicar, nem prejudicar minha casa, nem prejudicar minha família, se virem. Só que ela sabia que aquela era a oportunidade dela de transformar toda a sua vida, toda a sua casa e toda a sua família. E sabe o que ela faz? Pega uma corda e desce os espias. E naquele momento Deus olhou para a terra e disse: a casa e a família dela vai ficar de pé e não será destruída. Por causa de um detalhe. Meu irmão, preste bem atenção. Uma direção que você tome dentro da sua casa, ou vem a ruína, ou vem a construção. Um detalhe que você tome na sua vida, dentro da sua casa, ou você desconstrói tudo que Deus está construindo, ou você constrói tudo que Deus projetou para você. Ou você reconstrói tudo aquilo que foi destruído para trás. A família, sua casa, sempre foi projeto de Deus. E quando eu falo família, não estou falando de marido e esposa, não. Só. Estou falando de filhos. Estou falando de vida financeira. Estou falando de saúde física. Estou falando de saúde mental. Estou falando de saúde espiritual. Estou falando de ministério. Estou falando de tudo que engloba uma casa. E Raabe, todo mundo, os espias,
foram bem claros dizendo: quem estiver dentro da sua casa, não importa a quantidade, se for pai, se for mãe, se for tio, não importa, quem estiver dentro da casa, quando Deus chegar e as muralhas cair, pode tremer tudo ao seu redor, mas a sua casa não terá uma rachadura, a tua casa permanecerá de pé. Eu vou repetir, porque alguém levantou a mão. Sabe que Deus está dizendo? Que como Jesus disse, quem ouve as minhas palavras e assemelha as minhas palavras e acredita nas minhas palavras, eu colocarei ele como homem prudente. Veio a chuva, veio a tempestade, veio o vento forte e ela não caiu, porque ela estava firmada na rocha. Se a sua casa estiver firmada na rocha, pode vir o que vier, você não vai perecer. E o que o diabo arrancou a partir dessa noite, nesse quarto domingo, ele vai ter que devolver, colocar na tua mão, colocar diante de você, na sua casa e na sua família, para que tudo venha a acontecer de novo. Uma atitude daquela mulher, sozinha, de esconder aqueles espias. Deixa eu fazer uma pergunta: o que você tem feito para mudar o rumo da sua casa? O que você tem feito para melhorar? O que você tem feito para conduzir sua casa, sua família? O que você tem feito para conduzir você diante de Deus? O que você tem feito para conduzir o seu lar? Porque se as conversas forem as mesmas, se o pensamento for o mesmo, se o olhar for o mesmo, se o ouvir for o mesmo, se o caminhar for o mesmo, não vai andar, não vai prosseguir. Porque nós estamos acostumados a sempre olhar para o gramado do vizinho, para a falha do vizinho, para o erro do vizinho. Às vezes a gente vem para a igreja, está mais preocupado com o que vai acontecer com os outros do que aquilo que vai acontecer aqui. Eu vejo aqui de cima que é mais atenção para depois arrumar uma crítica para fazer para alguém do que acreditar na palavra que está sendo pregada. E aí a gente fica dando atenção, que é comichão no ouvido, quando a gente deixa de ouvir que Deus está dizendo: não importa o seu problema, eu vou resolver o seu problema, eu vou resolver aquilo que veio contra você. E aí a gente vem para a igreja e não ouve a palavra, conduz a vida do mesmo jeito, a casa do mesmo jeito, e aí não funcionou. Por quê? Não é culpa de ninguém, é culpa de nós, que não ouvimos a palavra, que não decretamos em nossa vida coisas novas. Irmão, você tem o poder de mudar o rumo da sua vida. Você tem o poder, guarde isso. Guarde o que eu estou lhe dizendo agora, nem que você não guardou nada. Dentro de você, olhe bem para mim, existe algo tremendo. Dentro de você, existe um poder para transformar a vida, e você não entende isso. Eu vou resumir com a Bíblia que você carrega. Você lembra de Jó? Tudo que ele passou? Se não lembra, eu vou dizer para você. Jó, ele vai dormir rico, casado, casamento feliz, cheio de dinheiro no bolso, empregados, saudável, tudo bem. No outro dia, Jó perde filhos, morre os 10, perde todos os animais, perde a saúde e vai se apoiar na mulher. A mulher diz: amaldiçoa esse teu Deus, e morre. O companheiro de Jó é um caco de telha que ele se coça, porque a lepra vai comer no seu corpo. Mas sabe o que Jó diz? Olha o que Jó diz, está na sua Bíblia: o que eu mais temia me aconteceu, e o que eu receava veio a mim. Isso aqui é muito poderoso para você entender. Você precisa entender que você é um imã, que você vai atrair coisas boas ou coisas ruins. Enquanto você não entender, a vida vai ser do mesmo jeito, o financeiro vai ser do mesmo jeito, a casa vai ser do mesmo jeito, e não vai mudar. Olhe para mim. Jó diz assim: o que eu mais temia veio sobre mim, e o que eu receava
recaiu sobre a minha vida. Escute, Jó, ele tinha um procedimento. Ele dizia: eu vou fazer um sacrifício, porque se porventura os meus filhos pecaram, eu vou fazer um sacrifício por todos eles. Eu vou orar por eles. Por quê? Porque se eles pecaram, o meu sacrifício que eu faço é para minha família. Só que Jó está adorando a Deus e tem um medo terrível, irmão, das coisas acontecerem. Olhe para mim, vou contar uma história para você. Você está muito tenso. Dá uma chacoalhada assim, mano, nas mãos, você está muito tenso aí, ó. Está muito tenso. Escute, eu vou contar a história para você. Quando eu comecei a orar, olha o que o medo faz e você vai entender. Olha o que o medo faz. Eu comecei a orar, a interceder, eu tinha um grupo de intercessão. E eu ia para casa, eu já falei isso aqui uma vez, e eu continuava orando. E lá em casa tinha um sofá. Agora mudou, graças a Deus. Mas você sabe como é o sofá de pobre, né, irmão? Tem um buraco. E você coloca o quê? Um pano. Eu sei que você já colocou uma cortina. Porque lá em casa era assim. Você sabe que na casa de pobre morre uma toalha, nasce um pano de chão. E aí minha esposa colocou uma cortina cheia de rendinha. E eu sentei e comecei a interceder e orar, interceder e comecei a orar, interceder, meu irmão. E pau no diabo. E aí, meu irmão, eu fui levantar. Quando eu fui levantar, eu fiquei preso. E eu não conseguia levantar, irmão. E o meu corpo foi gelando, porque eu falei: meu Deus, o diabo me pegou. Eu não estou brincando, você está dando risada, eu ri depois também. Mas eu estou falando a verdade. E eu não conseguia levantar. E o medo, olhe para mim, o medo, ele começou a gelar o meu corpo. Os meus braços começaram a travar. E eu não conseguia levantar. E eu tentei uma vez, tentei duas. Depois, quando eu levantei de uma vez, a cortina veio presa. Por quê? Porque eu tentava levantar e a minha calça, que era uma calça social, o botão enroscou e eu não conseguia levantar. E eu comecei a ficar com medo e o meu corpo começou a paralisar, porque o diabo viu medo em mim. E Jó disse: o que eu mais temia sobreveio. Mas a Bíblia no contraponto vem dizendo: tudo o que você desejar no seu coração Deus é capaz de fazer na sua vida. Então você precisa entender que você é um imã. Se você chegar na sua casa e dizer: olha, eu estou com um problema, mas a partir de hoje, eu não sei se é a semana que vem, o mês que vem, mas eu vou viver coisas boas. Se você chegar no seu emprego e dizer: olha, lá estão querendo me atrapalhar, estão me perseguindo. Ou se você sair desse culto dizendo: olha, eu estou desempregado, eu não estou saudável, mas Deus vai mudar a sua vida. O céu vai olhar para você e vai ajudar você a resolver os seus problemas. Mas se você viver uma vida estática, parada, e só olhando problema, confusão, você não vai viver o melhor de Deus. Porque não tem mais nada que Deus possa fazer por nós, irmão, que Ele já fez. Você precisa gravar isso na sua cabeça, para você viver uma vida diferente. Ah, pastor, por isso que eu gosto que o senhor ora, porque Deus te ouve. Não, Deus não ouve só eu, ouve você também. Deus ouve você também. Deus sempre vai ouvir você também. Só que você precisa entender que você é um imã que atrai ou coisas boas ou coisas ruins. Porque Jó disse: o que eu mais temia, olhe para mim. Jó começa dizendo o livro dele: Jó, meu servo íntegro, reto, fiel e temente a Deus. Mas mesmo assim, Jó adora a Deus aqui e tem medo ali. Jó entra no propósito de Deus aqui e tem medo ali. Então, meu irmão, escute: fé e medo, para você entender, é como dois cachorrinhos. Quem você alimentar mais, vai viver mais. Se você alimentar o medo, desconfiança e não acreditar, você vai estacionar. Mas se você olhar para Deus e dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece, você vai viver coisas que você nunca viveu. Um detalhe
E o que é que você tem feito para mudar? Ou será que o seu pensamento vai ser sempre o mesmo? Será que você vai viver sempre debaixo desse medo, desse julgo, de tudo que você tem vivido de problema? Ou você vai pegar por um detalhe essa noite, e quando você pegar esse óleo, vai chegar na sua casa, vai ser mais uma coisa que você vai fazer? Ou vai ser o propósito que vai mudar todo o rumo da sua história? Ou você vai transformar de uma vez sua vida? Porque o que eu falo para vocês aqui, irmão, eu faço na minha casa, eu decreto no meu lar, eu oro pela minha casa, eu pego o óleo e vou passando, porque eu sou o primeiro a acreditar. Um detalhe de Raabe colocou toda a família dela de pé, protegeu. Então olhe para mim, tem casa que está de pé hoje aqui, que é por causa talvez da oração do homem, da oração da mulher, da oração de um filho, ou da oração em conjunto de uma casa e de uma família, que é o primeiro projeto de Deus. O primeiro projeto de Deus é uma família restituída, uma família feliz, não só aqui dentro da igreja, mas na sua vida financeira. Pastor, mas eu sou solteiro. Você também que é solteiro, é para você. Você não sonha fazer uma faculdade? Você não sonha comprar um carro, uma moto? Você não sonha andar bem vestido? É para você também. Palavra não é um mundinho que a gente vive não, irmão. Palavra é um leque que você abre para viver muita coisa. Então se você é solteiro ou você é casado, não importa. Se você mudar o rumo da sua vida, tudo vai ser transformado. Não estou falando amanhã, não estou falando ontem. Eu vou falar para quem acredita. 8h38 da noite. Se você acreditar, hoje Deus começa a descer do céu para a terra alguma coisa que possa mudar o rumo da sua história. Um detalhe de uma mulher, de 2 espias que passaram na vida dela, ela disse: vou esconder vocês. Não precisa de muito, irmão. Precisa de uma entrega, de uma frase dizendo: Senhor, eu vou mudar, eu vou transformar. E tem coisas que acontecem na vida da gente, irmão, para melhorar. Tem coisas que acontecem no decorrer do caminho, que é para fortificar. Então o que você viveu até agora dentro da sua casa, talvez foi só a bagagem para você viver dias melhores. Pastor, mas eu já chorei. Faz parte. Pastor, mas eu já perdi. Faz parte. Pastor, mas ainda assim eu tenho complicação na minha saúde. Faz parte. Só que a partir de hoje eu profetizo sobre a sua vida. E eu gosto de crente esperto que está ligado. Eu profetizo sobre a sua vida, com toda a fé e com toda a crença na palavra de Deus, que a partir de hoje alguma coisa será transformada em você. Eu não sei se alguém aqui é saúde, eu não sei se alguém aqui é emprego, eu não sei se alguém aqui é dificuldade, eu não sei o que você está vivendo dentro da sua casa, mas eu estou pregando para a família. Todo o vento que chacoalhou sua casa, todo o vento que chacoalhou sua família, toda a tristeza, ferida aberta, toda mão que se levantou do inferno, vai ter que recuar essa noite. Deus vem aí para colocar no lugar. A muralha vai cair, mas a tua casa vai continuar de pé. Só quem acredita, com as mãos estendidas por 30 segundos. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, quem é batizado com o Espírito Santo, adore o nome do Senhor. Deus está dizendo: não vai desmoronar. Não vai. Levante as mãos por 30 segundos. Isso. Por 30 segundos, querido, feche teus olhos e apresente a sua casa a Deus. Eu não sei o que você está vivendo lá dentro. Eu não sei. Eu não sei qual é a angústia, depressão, doença. Eu não sei. Eu só sei que o que Raabe fez, nós vamos fazer essa noite. Um detalhe, uma adoração, e tudo volta para o lugar. Tudo volta para o lugar. Eu vou deixar você adorar o nome do Senhor.
Isso, adore a Ele. Enquanto a muralha cai, tua casa fica de pé. Enquanto a muralha treme, tua casa fica de pé. Enquanto, querido, o inferno se levanta, tua casa fica de pé. Os teus filhos vão prosperar, os teus netos vão prosperar, os teus pais vão prosperar. Você vai crescer, tudo vai mudar e a casa vai voltar a ter paz outra vez. Deus está no controle. Eu imagino, olhe para mim, isso é coisa minha, é coisa de doido. Eu imagino quando a muralha começou a descer. A casa de Raabe não é a única casa em cima da muralha. A muralha é rodeada de casa. Eu imagino quando a muralha começou a descer, o desespero de todo mundo, dizendo: a casa de fulano está caindo, a casa de ciclano está caindo. Mas olha a casa de Raabe, olha a casa de Raabe, aquele corre, aquele desespero. E a casa de Raabe inteira, porque quem obedece a Deus está debaixo das mãos de Deus, aleluia. Quem obedece ao Senhor. Então eu estou dizendo para você, se você está aqui na igreja, é fiel a Deus e veio nesse último dia de campanha, fica tranquilo, pode tremer todas as casas, mas a sua vai ficar de pé, vai ficar de pé. Pode tremer todo o cenário, mas a tua casa vai ficar de pé. Eu vou pregar para quem quer ouvir. Pode faltar na casa de fulano, a sua mesa será farta em nome de Jesus. Alguém pegou ali? Pode faltar veste para fulano, mas para você não vai faltar. Pode faltar paz para fulano, mas para você não vai faltar. Pode faltar prosperidade para todo mundo, mas para tua casa haverá prosperidade. Deus está no controle de tudo. Falta o que for, mas a tua casa vai permanecer de pé. Tem alguém do seu lado? Se for parente seu, você diz: nossa casa vai ficar de pé. Mas se não for, diga: sua casa vai ficar de pé. Vai lá, crente, me ajude a pregar, me ajude. É assim que funciona. Olhe para trás, para quem está atrás, para quem está na frente, e diga para ele: tua casa vai ficar de pé. Tua casa vai ficar de pé. Tua casa vai ficar de pé. Se estava travado, destravou agora. Levante a mão. O Rabandá, alguém pegou aí, ó. Se o céu, querido, se o inferno batalhou até agora. Abra-se o céu sobre essa igreja agora. Agora, quem é batizado com o Espírito Santo, seja cheio da glória de Deus. Quem não é, seja batizado agora, seja curado agora. Eu dou 30 segundos para o céu se abrir e nós ser cheio da presença de Deus. Deixa eu ouvir quem vem adorar, só quem vem adorar. Deixa eu ouvir quem tem glória, quem tem aleluia. Você nem imagina, mas a briga de espada está grande hoje. É o céu dizendo: eu volto para o lugar aquilo que o inferno tirou do lugar. Eu volto de novo no último dia dessa campanha. Deus está vindo aí, a guerra está travada, mas nós somos mais do que vencedores. Eu estou sentindo o peso da glória a Deus, da glória de Deus. Eu estou sentindo o peso da Shekinah dele. Que é isso? Tem alguém lá atrás que já está com a mão levantada. Ele está aqui. Eu não sei se você sentiu, mas eu senti destravar de uma hora para outra. O dedo de Deus estralou talvez e Deus rasgou o céu. Se prepara, Deus está resolvendo o problema que médico não resolve, que advogado terreno não resolve. O que Deus está fazendo é indo de encontro à sua oração. Deus está dizendo: eu posso te responder.
Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Você quer ver, querido, eu ficar injuriado em cima do altar? É quando eu vejo o inferno bater de frente, querer atrapalhar o nosso culto. É aí que eu prego com vontade. Levante a mão, querido, porque Deus está dizendo: o sangue de Jesus já ficou na terra para marcar sua casa. Se prepara, haverá reconstrução na vida de alguém. Haverá reconstrução. Deus está colocando o lugar de novo, Eu vou pregar para quem vê, para quem acredita. Eu vejo Deus colocando tijolo por tijolo. Eu vejo isso aqui, eu estou pregando sobre casa. Eu vejo Deus tampando rachadura de casa, Eu vejo Deus tampando, querido, rachadura de casa que estava tremido. E Deus está dizendo: eu vou tampar de novo essa rachadura. Você será um vaso de honra outra vez. Se prepara, o teu casamento não para, teus filhos não param, a saúde vai voltar. Você vai entender o meu processo. Deus está dizendo: eu estou renovando o lar de alguém de novo. Bendito seja o nome do Senhor. Pode haver o desespero que for, querido, mas nós estamos guardados debaixo de uma promessa. Pode se levantar o problema que se levantar, nós estamos guardados debaixo de uma promessa. Pode se levantar o que quiser, pode tremer em toda a região, mas a sua casa ficará de pé. Chegue na sua casa hoje e só pergunte para Deus o que Ele precisa. Uma virada de chave. Eu ficaria a noite inteira aqui falando para você do que é uma virada de chave. Eu ficaria a noite inteira aqui falando para você e pregando, para você acreditar que uma atitude muda todo o rumo da sua vida. Quem não conhece a história de Ana, meu irmão? Quem nunca viu falar de Ana, Eucana e Penina? Quem nunca ouviu? A Bíblia diz que de ano em ano ela sobe para sacrificar estéril. Só que a oração dela é: Senhor, me dá um filho, 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 me dá um filho. Eu não sei se é 10 anos, se é 20 anos, se é 30 anos. E a oração dela é: me dá um filho, eu quero um filho, eu preciso de um filho. O meu marido precisa ter um filho meu. Eu filho, 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 filho. Só que um dia ela dobra o joelho e ela muda a oração em um detalhe, dizendo: Senhor, eu quero um filho, mas se o Senhor me der, eu devolvo para o Senhor ele. Olha o que Deus faz. Deus se inclina e diz: está fechado, Ana. A partir de hoje você subiu estéril, mas desce grávida, porque o seu propósito é comigo. Um detalhe e a sua vida muda e é transformada. Um passo na direção certa, Deus transforma a sua história. Um passo na direção correta e Deus muda todo o rumo da sua vida, não importa a área. Enquanto a gente não entender o poder desse livro, nós vamos continuar: anda para frente, anda para trás, anda para frente e anda para trás. Mas se essa noite você chegar na sua casa e dizer: Senhor, eu estou mudando todo o propósito da minha vida diante do Senhor.
Eu não vou mais quebrar a cara como eu quebrava. Eu não vou mais fazer com a minha força. Eu vou fazer na sua força. E aí se prepara para colher o melhor dessa terra em nome de Jesus. Uma atitude: descer 2 homens pela corda, muda todo o rumo da vida dela. E o céu decretou e disse: mexe em todas as casas, mexe na muralha, mas na de Raabe não mexe não, porque a casa dela vai ser transformada pela minha presença. Olhe para mim e eu encerro aqui. Raabe e toda a sua casa agora se converteram ao Senhor. Eu vou repetir: Raabe e toda a sua família se converte ao Senhor. Por causa de uma atitude. Volta a primeira para mim, Elisete, por favor. Um detalhe. Um detalhe que pode salvar a família, sua casa e tudo aquilo que você está vivendo. Não responda para mim, responda para você. O que você está buscando de Deus para esse ano? O que você tem chorado tanto? O que você tem lutado tanto? O que você tem passado tanto? Que você está cansado? Essa noite é noite do detalhe, mudar todo o rumo da sua vida. Pastor, eu preciso ser super espiritual. Nunca precisou. Pastor, eu preciso conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Nunca precisou. Pastor, eu preciso dobrar o joelho 5 horas de joelho dobrado. Nunca precisou. Pastor, eu preciso me chicotear, me bater, me ferir. Nunca precisou. Você só precisa crer que Deus tem poder de uma palavra mudar todo o rumo da sua história. Uma palavra transforma a sua vida. Fica de pé no seu lugar, você que pode, por favor. Qual é o seu propósito com Deus? Esse óleo que você vai receber daqui a alguns minutinhos, preste bem atenção, ele só vai firmar o que você está orando agora. Ah, pastor, mas da minha família não está na igreja, e quando vê eu passar o óleo vão dar risada. Deixa eu dar risada. Pastor, mas o meu vizinho vai ver orando no terreno, naquela casa que eu quero comprar, naquele carro que eu quero ter, vão rir. Deixa rir, meu irmão. Ah, mas o que vão falar? Deixa eu perguntar: quem fala paga suas contas? Quem fala põe comida na sua mesa? Quem fala, querido, compra roupa para pôr no seu guarda-roupa? Quem fala cuida dos seus filhos? Não. Quem fala e critica não tem nem a coragem de estar no mesmo caminho que você, servindo a Deus. Então faça a sua parte aqui, e Deus vai fazer a parte dele de lá. Jesus passou diante dos pescadores e diz: vem, segue-me. Ninguém questionou, foi andando. Passou na alfândega e viu Mateus cobrando imposto, disse: vem, segue-me. Ele foi, porque acreditou, não questionou. Existe até uma canção que diz: ou você questiona ou você adora. Pastor, mas os meus olhos não estão vendo. Você não precisa ver, você precisa crer, meu irmão.
Pastor, mas as minhas mãos não estão tocando naquilo que eu tanto sonhei. Você precisa crer. Olhe para mim. Sabe aonde uma mulher, e aqui eu encerro a palavra para eles adorar o Senhor. Sabe aonde uma mulher, que não é da linhagem dos judeus, não é da nação de Israel, que tinha uma vida para ser esquecida e apagada, ela é uma das únicas mulheres que é contada na genealogia do maior ser que já pisou aqui na terra, Jesus Cristo de Nazaré. E olhe para mim, no livro de Hebreus tem um capítulo que é destinado aos heróis da fé. Sabe quem está lá? Raabe. Porque o diabo escreveu uma história de derrota, mas desceu uma caneta do céu e disse: eu vou escrever outra história para ela. Você está entendendo? Eu não sei o que foi escrito ao seu favor até hoje. Eu só sei que para alguém hoje Deus vira uma página e escreve uma página nova para você. Levante as suas mãos e feche teus olhos, e vamos adorar aquele que é digno de ser adorado. Aquele que é digno de ser adorado. Levante as suas mãos, feche os teus olhos e apresente a Deus as suas causas, e Deus vai resolvendo essa noite para você.